registro, né? E eu espero também que outras pessoas possam aprender, eu até falei para Edson, para aprender a fazer isso, né? Porque isso ajudaria a gente, né? Para não ficar sobre a responsabilidade só de Marcel. Bom dia, Adriana. Bom dia, Iraque. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Bom dia, como é que tá, minha irmã? Tô bem, tô bem. Bom dia, Luciana. Tá se cuidando, né? Sim. Muito. Em casa, enfim. É verdade. Tá cansado. Assim, né? A gente tá num momento difícil, né? De, sei lá, cansado, com desesperança, né? Que é ruim, né? Mais do que, assim, né? Mais do que cansado, é desesperançado, né? A Iraque negócio fala muito sempre em esperançar, né, Iraque? Mas a gente tá nesse momento aí. Toda vez que fala de esperança, eu lembro de um texto, né? De um psicanalista, né? Estou tentando lembrar o nome dele aqui, não estou conseguindo, mas daqui a pouco eu lembro. E ele usa a expressão para uma metáfora, né, para falar de esperança, que é continuar caminhando, né? Então, porque a esperança ela diz respeito a um horizonte, né? Quer dizer, é ter um horizonte, é continuar caminhando, né? Quer dizer, mesmo você vendo os dados de ontem à noite, né, são assustadores, né, do que aconteceu ontem. Hoje a gente não sabe, né, já é um novo dia, né? A gente fica realmente tomado, né? Mas a gente levanta pela manhã, né, prepara o cuscuz, né, frita o ovo, né, faz o chá de cidreira, né, toma o café da manhã, toma um banho, né, liga o computador e continua caminhando, né? Eu acho que é isso, né? Mesmo um pouco triste, um pouco preocupado, mas não deixar de caminhar, né? Enquanto houver vida, né? Eu sei que muitas pessoas nesse momento, né, estão com suas vidas nuas, né? Essa vida com carência, né? Daquilo que é básico, né? Essa semana entrei em contato com o meu ex-orientador do mestrado de filosofia, professor Roberto Maxson, né? E ele disse: eu estou bem, né? Eu tenho comida na geladeira, roupa lavada, roupa passada, né? Mas quando eu abro a janela de onde moro, eu vejo muita gente que não tem o mínimo, né? Isso é duro, né? Mas a gente não pode parar, né? Pelo menos eu não paro, né? Eu continuo caminhando, né? Mesmo nesse momento aí difícil, né? Mas que bom que a gente está aqui, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante também nesse momento, é fazer circular a palavra, falar, né? A fala, vamos dizer assim, nos traz saúde, né? Quando a gente fala, quando a gente põe para fora, né, aquilo que a gente está, até para fortalecer o enquadro interno, né, para poder lidar com tudo isso, né? Mas, bom, é isso. Kelly, bom dia. Oi, professor, bom dia a todos. Como é que está em Campina Grande? Também não está muito fácil, né, professor? Aí as pessoas também estão se descuidando muito aqui. Mas eu também estou na luta. É a velha história, né? A gente, enquanto tiver vida, tem esperança e o primordial é isso, ter esperança em dias melhores. É isso mesmo, né? Então, 9h15, né, a gente deixou esses 15 minutos aí. Muitas pessoas colocaram no grupo que não poderiam vir hoje, mas aí nós temos aí 10 pessoas, né, e nós vamos conversar com o João Vitor, né? Então, João Vitor, eu tive o prazer imenso, né, de ser professor
dele, né, no programa de pós-graduação. É sempre um aluno exemplar, né, um aluno que gosta de refletir, discutir, pensar, né, não somente fazer, mas pensar, né, e fez uma dissertação de mestrado muito preciosa, muito valiosa, né, sobre a dança urbana, né, e ele está aqui, né, para discutir com a gente sobre isso, né. Então, João, eu passo a palavra para você. Seria interessante também que você falasse um pouco também da sua história também com a educação física escolar, né? Você tem toda uma história com a educação física escolar e falar também né, da sua dissertação, tá certo? A palavra está com você. Beleza, professor. Se eu me alongar um pouquinho, você me diz, viu? Aí eu controlo um pouquinho minha fala e meu tempo. Mas, primeiramente, né, agradecer o convite, né, professor Iraquitan, em nome de Marcel, todos do grupo, né, que fizeram esse convite para participar hoje, e trazer um pouquinho da minha experiência, da minha pesquisa, né, em relação às danças urbanas, que é um objeto de estudo, né, que necessita cada vez mais de um olhar, de um estudo, de um trabalho materializado na educação física escolar, tá? Eu parto de um local, né, primeiramente falando da minha história, de aproximações, né, com a docência na educação básica, tá? Eu sou formado em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E desde então, oi, Elis, é no meu microfone? Não, foi o meu que eu deixei ligado. E aí Beleza. apareceram barulhos da casa, mas tudo bem. Eu tive que atender o interfone. Tranquilo. Beleza. Então, eu parto realmente desse local do ensino da educação física na educação básica, né? Eu tive experiência tanto na rede particular, né, e agora estou tendo na rede pública, né, assumi um contrato, né, na rede estadual, então vou trabalhar com ensino fundamental anos finais, né? E nesse meio tempo, né, eu fiz especialização, né, e fui para a educação física escolar, porque é o campo que me agrada estudar, né, e entre isso, né, os processos que envolvem a construção, né, docente, né, então, ou seja, a formação de professores, né, que estejam aptos a trabalhar na educação física escolar. Então, depois da especialização, ingressei no mestrado, né, e entrei na linha de prática pedagógica e formação profissional, né, mas tenho meus dois pezinhos aí no âmbito sociocultural, né, e tanto que eu trouxe o professor Iraquitan para fazer essa interlocução comigo, né, na construção da minha dissertação, né, e foi um processo muito rico e que me apontou, assim, que a minha pesquisa, ela não finalizou, né, de fato ela nunca finaliza, mas ela tem caminhos muito amplos para tratar sobre as danças urbanas, né, desde dos ambientes formais aos ambientes não formais, né, então tem muita coisa para rolar ainda no estudo com danças urbanas. Então, ao mesmo tempo que houve essa minha construção enquanto docente, né, no âmbito da formação acadêmica, eu também, né, estou me descobrindo enquanto um artista, né, mas não um artista somente, né, mas um artista docente, né, ou seja, a minha prática dentro das danças urbanas, eu tenho feito reflexões o tempo todo sobre as melhores formas, os melhores processos que devem ser iniciados para a gente poder tematizar esse conteúdo na escola, né? Então, nesse primeiro momento, a minha pesquisa ela foi muito ligada à percepção dos professores, né? Como é que os professores enxergam as danças urbanas, né?
obviamente, eu localizo as danças urbanas hoje dentro da cultura juvenil, né? Então, ou seja, como é que os professores percebem a cultura juvenil dentro da escola, né? E essa cultura juvenil através das danças urbanas. Como eles observam isso, né? E como isso se reflete no cotidiano, porque às vezes os professores, né, como eu vou explicar para vocês, eles podem apontar algumas dificuldades para trabalhar determinadas temáticas, mas o cotidiano escolar por si só faz com que eles esbarrem com essas temáticas, né? Ou seja, a cultura juvenil e o cotidiano escolar realmente estão apontando outras possibilidades além do currículo formal, né, além dos documentos curriculares. E é papel do professor, né, dos professores, de investigar, discutir, tematizar, né, esses elementos que aparecem no cotidiano escolar, né, e obviamente na cultura juvenil dos nossos estudantes, tá? Então, voltando, né, para um pouco para minha construção por fora da escola, né? Então, depois que eu decidi meu tema do TCC, né? Então, eu discuti tanto no TCC como na especialização, já fui discutindo danças urbanas, né? Eu precisava escrever algo sobre algo que realmente me emocionasse, que me motivasse, e naquela época eu já estava começando a dar meus primeiros passos, assim, né? De dança, né? De fato. Estava começando a estudar algumas coisas, tinha começado a fazer algumas aulas. Aí eu fiz, não, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer. Então, vamos lá, né? Então, concomitantemente, né, a minha formação acadêmica, eu fui participando de workshops, eu fui viajando para outros estados, né, e conhecendo os estilos de danças urbanas, experimentando elas, desde as norte-americanas, né, passando para do contexto brasileiro, né, como o passinho lá do Rio de Janeiro, né, o passinho daqui. Então, tipo, eu tenho realmente, como a gente fala, né, eu tenho me jogado, né, em diferentes possibilidades de dança, né, no âmbito das danças urbanas, e dentre elas, hoje eu me encontrei em um estilo específico, né, que é o dancehall, que é uma dança urbana jamaicana, e tenho fomentado algumas ações, né, dentro de um projeto chamado Dance Hall Recife, que a gente tem organizado treinos abertos, a gente tem organizado formações, né, inclusive a gente está terminando uma formação essa semana, né, com que teve o fomento da Lei Aldir Blanc, né, pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Então, a gente tem investido bastante, né, nesse sentido, para construir alicerces mesmo corporais, né? E não simplesmente ser uma transmissão mecânica, né? Ah, você vai aprender aqui o passo tal, e segue o baile. Não, a gente tem tratado tudo realmente na forma de uma construção, de uma corporeidade, para que a galera se aproprie disso, né? Inclusive criticamente sobre o que tem consumido, né? E, e não legitimando determinadas questões, porque a gente sabe que todos os fenômenos eles também estão sujeitos a contradições, né, e reproduzir determinadas problemáticas, né, e nas danças urbanas não é diferente, mas ao invés de a gente proibir, esconder, a gente expõe, discute e supera, né, então é isso que a gente está se propondo a fazer, né, lá pelo Dance Hall Recife, e do coletivo que eu faço parte, que é o Aurora Urbana, né, que é um coletivo de fomento, de estudo, de produção de eventos, né, de danças urbanas aqui em Recife, né, então é um coletivo bem plural, né, com gente que está estudando diferentes vertentes das danças urbanas, e a gente se encontra aí na Aurora Urbana para dar conta das nossas produções, né. Então, é mais ou menos isso, sim, a minha trajetória, tá? Eu vou passar um pouco agora para a discussão em si do que eu pesquiso, tá? Aí eu vou pedir licença para vocês que eu vou espelhar um pouco
minha tela aqui, porque eu vou compartilhar a minha apresentação, né, da defesa da dissertação de mestrado, e eu vou tentar ser um pouco mais rápido para focar como foi o processo de pesquisa, tá? E as dificuldades que eu tive nesse período, né? Porque eu terminei a minha dissertação de mestrado agora, faz pouco tempo, foi no apagar das luzes aí de 2020, né? E aí eu vou falar um pouco das dificuldades que foi esse processo, que a pesquisa ela teve que ser modificada totalmente por conta da pandemia, né? Então, dia 18 de março, né, que foi o dia que foi suspenso as aulas aqui na rede estadual de Pernambuco, era o dia que eu iria fazer a minha primeira imersão no campo, né, para fazer uma série de entrevistas com os professores, né, e no final das contas, tudo isso teve que ser modificado para o âmbito virtual. Mas eu vou mostrar um pouquinho como é que foi esse processo, tá? Aqui pelos slides, tá? Se eu estiver falando muito rápido, gente, aí vocês me dizem assim, João, vai devagar, beleza? Mas e me confirmem, vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Mas é um formato diferente. Você está usando o celular, é isso? Estou usando o celular, porque meu computador, professor, ele tá só o notebook da Xuxa. Ele tá super ruim, tá super lento. É, né? Então, daqui que eu abrisse, a reunião acabava. Estou entendendo. Mas a gente consegue ler, sim. Pode seguir. Certo. Se tiver muito pequeno, vocês me avisam, tá? Tá. Tem como aumentar mais? Não? Eu vou colocar aqui no slideshow. Ó, vê se melhora. Tá massa, né? Agora dá para ler melhor. Pronto, gente. Então, considerando, né, tudo isso, tá? O tema, né? O tema não, o título da minha pesquisa, né? São as danças urbanas nas aulas de educação física escolar entre a cultura juvenil e o cotidiano escolar, né? Como eu explicitei para vocês aí no começo da exposição, tá? Deixa eu só ver aqui como é que passa para o próximo. Ele abre, mas ele não passa pro... Dá um clique na tela, como se estivesse passando normal a foto. Vê se dá. Quando eu clico na tela, ele dá um zoom. Um zoom. Ah. Deixa eu sair da... Aí eu abro a tela quando for necessário. Então, gente, falando um pouco, né, dos primeiros passos da pesquisa, né, como eu expliquei para vocês, a escolha do tema, né, ela partiu realmente do lugar que eu estou inserido, né, que é a atuação mesmo com danças urbanas, seja com processos de ensino, seja com eventos, tá? Peraí, que agora o negócio... Vou deixar assim, porque senão vai ficar complicado. Então, ou seja, parto dessa aproximação pessoal mesmo com o tema, né? Então, foram inúmeras ações, né? Projetos sociais, né? As atuações da Aurora Urbana, do Dance Hall Recife. E também eu escolhi o tema, né? Baseado na ampla popularidade assim que as danças urbanas e a cultura hip hop possuem, né? Então, ou seja, é um tema que está bastante atual, né? E nas minhas duas primeiras investigações, né, tanto na graduação como na especialização, né, eu analisei como a produção do conhecimento em educação física, né, e aí partindo de revistas, primeiramente partindo das revistas científicas,
né, e posteriormente indo para a própria produção do conhecimento no âmbito de mestrado e doutorado, tá? E nas próprias emendas dos cursos de graduação, a gente vê que existe realmente um distanciamento das danças urbanas, né, e da educação física, o que é contraditório com o próprio momento histórico das danças urbanas, tá? De popularidade mesmo, e também da sua presença, né, na nossa cultura, na nossa realidade, né? Porque se a gente fala de danças urbanas e vamos falar das próprias origens, desde a década de 80, que a gente tem grandes acontecimentos, né? Grandes eventos, grandes personalidades, né? Das danças urbanas no Brasil, e a educação física não tem se aproximado dessas manifestações, tá certo? Então, isso me inquietou bastante e me levou a ir para pós-graduação, né, para o mestrado, para continuar investigando sobre o tema, tá? E aí, né, o grande objetivo dessa produção foi analisar, né, a inserção do ensino das danças urbanas nas aulas de educação física, né? E aí, a partir das possibilidades, né, identificadas junto aos professores de educação física nas escolas da rede pública de Pernambuco, tá bom? E aí, objetivos específicos, né, foi, primeiramente, reconhecer as danças urbanas no seu contexto sociopolítico, né, porque a gente não pode realmente desassociar o fenômeno, né, do seu contexto sociopolítico, porque ele influencia, inclusive, na aparência do fenômeno, tá bom? E outro objetivo específico, né, foi mapear e analisar as produções sobre danças urbanas no Brasil, né, então, como eu falei para vocês, e a sua inserção na educação física. E já adianto para vocês que eu encontrei produções em outras áreas do conhecimento, mas não encontrei poucos dados no nosso campo, né, na educação física. E também, a princípio, né, o objetivo era realizar um processo colaborativo de formação e atuação junto a professores, né, com base no ensino das danças urbanas, que, infelizmente, devido à pandemia, esses processos colaborativos tiveram que ser suspensos, né? Então, não significa que eles não serão feitos. Isso vai acontecer em um outro momento, tá bom? E aí, gente, no primeiro capítulo, que eu chamei ele de Pra Dançar, tem que ter swing, mas tem que saber o proceder, né? Eu falo um pouco de como eu estruturei, né, a metodologia da minha pesquisa, tá certo? Mas partindo de um local específico, tá, gente? Que é a teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento, né, e aí o professor Luiz Carlos de Freitas fala bem isso para a gente, ela baliza a gente no uso, né, na escolha dos nossos instrumentos de pesquisa, tá certo? Então, elas precisam ser coerentes à nossa teoria de conhecimento. E aí eu localizo no meu capítulo de metodologia, né, a minha teoria do conhecimento, né, e eu utilizo o materialismo histórico dialético enquanto visão de mundo, né, de homem, de sociedade, né? E aí, posteriormente, a gente discute, né, a caracterização da nossa pesquisa, né, que se localiza no campo de uma pesquisa qualitativa, tá certo? E aí a gente dá conta de uma pesquisa bibliográfica, né, para a gente poder transpor, né, as aparências do fenômeno, e a gente ia tentar chegar à raiz né, ou seja, chegar à essência do fenômeno. Então a gente tenta esgotar o máximo de informações que a gente sabe sobre o fenômeno das danças urbanas, né? E aí a gente discutiu as danças urbanas a partir de duas possibilidades, tá? Primeiramente, a construção das danças urbanas como um fruto, né, dos processos de luta dos direitos civis norte-americanos, tá? E aí a gente fala dos Panteras Negras, a gente fala de Martin Luther King, né? Todos os processos de luta da comunidade afro-americana, né, contribuíram também para um
um boom, né, um desenvolvimento cultural, né, da comunidade afro-americana periférica dos Estados Unidos, tá? E também eu falo que existe uma outra tendência, né, e aí com base no Stuart Hall, por exemplo, a gente pode falar de processos da diáspora, tá? A diáspora afro-americana, né, que possui, né, uma grande contribuição dos países caribenhos, né, que foram imigrantes caribenhos que estiveram, né, e foram para os Estados Unidos e deram contribuições também para lapidar o hip hop, tá? Uma grande prova disso é que o sound system jamaicano, né, que são aquelas caixas de som gigantes, né, ela é uma invenção jamaicana, tá? E isso foi absorvida pelo hip hop e a própria função de DJ, né, os jamaicanos já tinham isso mais claro, né, do que em outros lugares, tá certo? Enfim, depois eu delimito o que eu penso sobre pesquisa de campo e, por fim, como eu realizei, né, a análise dos dados, né? Então, nesse caso, eu escolhi análise de conteúdo categorial por temática, da qual eu extraí tanto da fala dos professores, né, como dos artigos e teses analisadas, né, as categorias de análise e fiz as discussões pertinentes, tá? Então, eu falo, né, da teoria do conhecimento, como eu expliquei para vocês, né? Então, ou seja, eu parto de uma perspectiva de uma investigação histórico-cultural, tá? Que ela vai buscar penetrar na sua estrutura íntima, certo? O que não está visível ou observável a simples observação, né? Ou reflexão, tá? Então, ou seja, Trivinhos ele vai falar muito bem isso, né? De identificar quais as forças decisivas responsáveis pelo seu desenrolar característico, né? E isso tem uma sintonia com o que Karel Kozik fala, né, na dialética do concreto, a dualidade entre aparência e essência, né? E não seria nenhuma dualidade, mas um par dialético, né? Então, ou seja, o fenômeno ele está por si só para a gente, mas é necessário a gente ter um olhar, né, diferenciado em buscar a essência do fenômeno, tá? Então as coisas não não se mostram ao homem tal qual são, né? Então é necessário fazer uma investigação sobre um fenômeno, né? Uma cadeira não é simplesmente uma cadeira, né? Ela é fruto de abstrações, de trabalho, né? De manipulação, de tentativas e erros, até chegar na forma cadeira que a gente conhece, né? Então é basicamente uma forma, né, de a gente analisar os fenômenos, tá? E, enfim, né, seguindo, né, a abordagem qualitativa, né, e então o pesquisador ele é o instrumento fundamental para o processo de investigação, certo? O ambiente natural do fenômeno, os sujeitos envolvidos, né, tudo isso se caracteriza como uma fonte do levantamento de dados, tá bom? Que, neste caso, a gente teve que adaptar isso para não o modo presencial, né, mas a gente teve que fazer isso tudo remotamente. E aí, gente, para a pesquisa bibliográfica, como eu falei para vocês, eu não encontrei tanta aproximação, né, na realidade foram pouquíssimos registros da educação física, né, versando e discutindo danças urbanas, tá? Então, eu fui para comunicação social, para sociologia, para educação, psicologia, antropologia. Outras áreas do conhecimento, né, possuem uma produção mais robusta sobre o tema, tá certo? Agora, obviamente que a mapeação dessas produções, né, elas que foram no formato de artigos, dissertações e teses, elas tinham alguns critérios, né? E elas tinham que estar disponíveis no Cielo, né, no Lilacs e no Google Acadêmico, tá certo? E aí, gente, em relação à pesquisa de campo, né,
eu queria destacar que essa entrada no campo, ela vai permitir uma compreensão realmente aprofundada nas problemáticas e sujeitos envolvidos, tá certo? Então, ou seja, Gil vai destacar que é o momento de interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, né? Nesse caso, a gente escolheu, primeiramente, o grupo de professores, tá? E quais foram os professores que a gente escolheu? Os professores que estão lotados em escolas de referência do ensino médio, tá? Localizadas na Gerência Regional de Educação, a GRE Recife Norte, né, que geograficamente ela é perto da UPE, tá certo? E ela é toda na zona norte do Recife. E uma curiosidade, eu cobri todas as escolas da GRE, né, que são 22 escolas de referência, tirando a de Fernando de Noronha. Infelizmente eu não pude ir em Fernando de Noronha, mas eu cobri essas 21 escolas, todas elas de bicicleta, subindo morro, né, e foi uma experiência muito massa. Então, por que eu escolhi as ERENs, tá? Por que eu escolhi essas escolas de referência? Pelo fato das danças urbanas, né, estarem vinculadas à cultura juvenil, né? E, obviamente, estamos tratando de ensino médio, tá bom? Então, eu deduzi que seria interessantíssimo investigar nos estudantes do ensino médio essa questão das danças urbanas, né? Não com os estudantes, mas com os professores que estão com esses estudantes. Enfim, então, a gente, para entrar no campo, né, quando a gente entrou no campo, primeiramente a gente realizou um questionário diagnóstico. Esse questionário diagnóstico eu ainda tive tempo hábil para tratar presencialmente com os professores, né, desarmar um pouquinho eles em relação ao tema, porque existem muitos estigmas que envolvem danças urbanas, né? Quando a gente fala de danças urbanas, cultura hip hop, né? Existe um estigma de marginalização muito grande, né? Basicamente tudo que envolve a cultura negra, né, existe esse aspecto de marginalização, né? E se a gente fala de juventude das periferias, então parece que isso fica cada vez mais exacerbado, né? E, posteriormente, né, realizei entrevistas semi-estruturadas com esses professores, né, que foram feitas de forma remota, né, a gente fez essas entrevistas via WhatsApp, né, todas elas foram gravadas, né, e transcritas, disponibilizadas para esses professores, né, seguindo todos os preceitos éticos, tá? E aí, a pesquisa colaborativa, ela foi abortada, né, por conta da pandemia. Então, seria uma unidade entre pesquisa e formação, tá? Ou seja, não seria uma construção de conhecimento sobre a prática dos professores, mas seria uma construção de conhecimento com os professores, né? Não sobre eles, mas junto com eles, tá certo? E, obviamente, tendo uma mediação da reflexão crítica, né? Porque seriam processos de formação, né, com danças urbanas e, posteriormente, a entrada desses professores no campo de posse de um novo conhecimento para eles, né? E a gente fazer reflexões perante as dificuldades, os êxitos, né, que poderiam ter surgido durante esse processo, né? Então, acredito que seria um processo muito, muito rico e, obviamente, que essa questão objetiva que a gente está tendo que lidar, né, dificultou essa possibilidade, né? Porém, eu tenho fé que a gente vai conseguir superar essas dificuldades e a gente vai conseguir construir isso no chão da escola, tá? E aí, gente, falando da análise dos dados, né? Para analisar os dados coletados, né? Eu falei para vocês, né? A gente realizou a análise de conteúdo categorial por temática. E aí a gente seguiu um roteiro didático, né? Que consiste em 3 etapas básicas, né? Que primeiramente a pré-análise, posteriormente a exploração do material e, por fim, o tratamento dos dados e a interpretação, tá bom? E aí,
esse quadro, ele ilustra um pouquinho, né, como foi esse processo de análise de conteúdo categorial por temática, né, aplicado à nossa pesquisa, né, tendo como elemento central o trato com conhecimento das danças urbanas, né, e as categorias analíticas, né, que foram as danças urbanas e currículo, tá? Ou seja, para a gente perceber o fenômeno danças urbanas e a gente pensar se isso tem sido tematizado no currículo, né? E as categorias empíricas, elas se revelaram a partir do início das análises, tá? Ou seja, a fala dos professores trouxe, né, categorias empíricas, né? E a gente pôde discutir gênero, a gente pôde discutir um pouco sobre religião, né? Diversas questões que foram surgindo, né? Que envolvem as dificuldades de materialização das danças urbanas, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Meu Deus, agora. E aí, as fases da análise de conteúdo, que eu não vou me alongar, tá certo? Mas no primeiro momento é uma pré-análise, tá bom? Da qual a gente começa a selecionar o referencial teórico, a gente delimita as categorias analíticas, posteriormente a fase de exploração do material, né? Então, a gente se debruça realmente de uma forma mais densa e vai começando a explorar esse material, e, por fim, o tratamento dos dados e a interpretação, né? Então, a gente organiza as informações, né, a partir dos dados levantados na literatura e do campo, tá bom? E organizando esses dados em quadros por categorias, né, e unidades de contexto e registro, tá? Que seriam as falas dos professores. Certo. Agora, deixa eu só passar. Eu consegui passar e pronto. O capítulo 2, né, eu chamei ele de um papo reto sobre danças urbanas, né? Então, ou seja, vamos fazer uma contextualização do fenômeno, né? Falei muito, 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 mas onde surge a cultura hip hop, né? Em meados da década de 70, nos Estados Unidos, né, derivado aí dos processos de luta pelos direitos civis e dos processos diaspóricos, tá certo? Com várias contribuições da população negra, caribenha, latina, certo? Então, é necessário realmente compreender a gênese histórica, né, das danças urbanas, seus elementos constitutivos, né, e suas metamorfoses, né, através dos anos subsequentes, né? Ou seja, colocando por prática o movimento proposto por Kozik, né, chamado de detour. Né? Então, a gente faz um longo movimento tentando chegar, né, na gênese, né, do fenômeno, né, da essência do fenômeno, e buscando o máximo de elementos que expliquem o fenômeno, né, a essência do fenômeno, né, que no caso foram as danças urbanas. Então, gente, eu gosto de destacar que o surgimento da cultura hip hop, né, ela é um contínuo, tá, de contribuições sociais, culturais, políticas, né, e que ela, inclusive, a gente pode ter que destacar que ela não simplesmente começou em Nova York, né, apesar de ser o berço da cultura hip hop, mas a gente tem que destacar que tem muitos elementos que vieram muito antes do hip hop ser hip hop, tá certo? E aí, essa imagem, né, mostra um camarada aqui dançando um break lá nas ruas do Bronx, né, em Nova York. Aqui dá para ver direitinho, né, o cara fazendo um movimento no solo, um floor move, né? Só falta isso. E aí, gente, esse momento político-social foi um momento muito delicado, né, na história norte-americana, né, na história
dos trabalhadores, né? Porque houve uma ruptura, né, entre o estado de bem-estar social, né, e, consequentemente, a ascensão do neoliberalismo, né? E houve um grande processo de modificações, inclusive do ponto de vista urbano, em Nova York, né, que resultaram, né, em um processo de pauperização mesmo das comunidades periféricas em Nova York, né? Então, os processos de gentrificação, de remoções, né, começaram a surgir a partir das reformas urbanas que foram feitas em Nova York, né, construções de grandes alças rodoviárias no meio da cidade. Isso deixou um monte de gente na rua, né? E isso também mostra, né, o caráter do racismo, né? Racismo institucional, né? E o racismo como um todo que estava presente na sociedade norte-americana, né? O problema das violências, né? As disputas territoriais de gangues, as questões que envolvem drogas, né? Então, ou seja, tudo isso contribuiu, né, para que esse caldeirão realmente fervesse, né, em termos de lutas sociais. E o hip hop, ele surge como uma possibilidade, uma resposta para tentar tirar a juventude desse contexto perverso que estava colocado para eles, né? Então, as drogas ou ser parte das gangues, né, eram caminhos que estavam colocados para a juventude naquele período. E os idealizadores da cultura hip hop, né, começaram a realizar disputas entre seus elementos, tá certo? E essas disputas, elas tinham o objetivo de tirar realmente a juventude desse contexto de violência e trazer para o campo da disputa artística, tá? E aí isso foi se expressando nos elementos, né, que é o rap, né, primeiramente o break, né, enquanto a manifestação da dança, né, o grafite, né, e o DJ, tá certo? E aí, na minha dissertação, eu fui fazendo uma ênfase, né, no elemento dança, tá? E aí é importante destacar que, tipo, o termo danças urbanas, ele não foi desenvolvido nessa época, tá? Ele foi um termo que foi construído, né, pela própria comunidade, né, de dançarinos e dançarinas, né, e inclusive com a própria mídia tratando sobre o tema, né, porque primeiramente a gente teve termos como street dance ou dança de rua, né, e aí hoje a gente tem o termo danças urbanas extremamente popularizado e meio que um consenso sobre a forma de explicar sobre o que são essas danças, né? São danças que possuem interseções entre elas, os mesmos processos afrodiaspóricos, né? Processos semelhantes de luta, né? Danças que vieram de comunidades marginalizadas, sejam elas negras, sejam elas LGBTs, né? Enfim, foram várias danças que foram surgindo nesse contexto da cidade, né? Da urbanicidade. E aí no Brasil, né, isso vem forte, né, nos bailes black, né, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né. Rio de Janeiro, por exemplo, tem aquele viaduto da Madureira, que a galera bota as aparelhagens lá e o povo tá lá dançando, né. E tudo isso chegou muito forte, né, por conta de filmes, videoclipes, né. Filme, a gente tem o filme Beat Street, né. A gente vai ter os clipes do Michael Jackson, que começou a aparecer forte, né, na década de 80. Né? Então, tudo isso foi contribuindo, né, para que a galera começasse a se apropriar disso, né, e fosse desenvolvendo o. Tá? E em Pernambuco isso não foi diferente, né? E além dos 4 elementos que chegaram aqui, né, a gente também teve o próprio Chico Sainz, né, e Nação B, né, com o movimento Mangue Beat, bebendo diretamente dessa fonte do hip hop, né?
trabalhando com a ideia de sample, né, que é, ou seja, de você fazer uma colagem digital, de você pegar elementos musicais e você falas, fragmentos de áudio, você colocar isso na sua música, sabe? O próprio Chico Science, né, e o Jorge do Peixe, fundadores da Nação Zumbi, eram b-boys, né? Então esses caras sacavam e bebiam muito dessa fonte, né? Então aqui o camarada dançando um bom break, né? Então, como eu falei para vocês, né, o break ele foi o elemento da dança, né, considerado como um dos 4 elementos, mas aí a historiografia, né, dedicada, né, ao hip hop e às danças urbanas, eles vão colocar outros estilos. Daí vai vir o locking, o popping, o voguing, o wacking, house, cramp, né, sea walk, o dancehall e outros estilos que continuam, inclusive, surgindo, tá certo? Eu queria destacar um pouco essa imagem aqui, que é um programa televisivo chamado Soul Train, tá? E aqui eles faziam, todo no final do programa, eles faziam a Soul Train Line, né? Ou seja, esse corredor aqui, e que os dançarinos e dançarinas, eles entravam e iriam desenvolvendo a sua dança. E esse foi o primeiro programa de televisão nos Estados Unidos que deu visibilidade às danças, né? E aí, daí, do Soul Train surgiram grandes nomes, né, de diferentes danças, tá? E aí a galera, né, podia cantar, podia dançar, e foi o primeiro holofote, né, que as danças conseguiram nos Estados Unidos, tá? Mas aí vejam só que a estética das roupas, ela já é um pouco diferente daquelas fotos que a gente viu, tá? Então, ou seja, foi necessária uma domesticação do visual, né? Não podia ser um visual agressivo, tinha que ter um ternozinho, tinha que ter um sapatinho lustradinho, né? Então, ou seja, foi necessário fazer uma mudança da própria estética, né, para que isso pudesse chegar na mídia, né? Então, isso já mostra como foi a primeira metamorfose dessas danças e, consequentemente, isso foi as danças foram se transformando cada vez mais até chegar no formato mais midiático que a gente tem hoje, tá? Então, aqui é uma foto do Willie Ninja, né, que foi um dançarino de Vogue, né, e ele está aqui numa ball, né, organizada pela comunidade Ballroom, né, que é uma comunidade LGBT, né, e foi uma comunidade extremamente perseguida nos Estados Unidos e continua sendo, né. Enfim, então são comunidades que possuem a resistência, né, às lutas sociais como uma interseção, né, e o contexto urbano sendo esse cenário das lutas sociais. Por isso que se fala em danças urbanas, tá? Existem controvérsias sobre o próprio nome, né? Tem pessoas que vão falar de não é danças urbanas, é danças do hip hop, né? Tem pessoas que vão falar de danças vernaculares afro-americanas, né? Enfim, são discussões que ainda estão sendo travadas, né? Mas as danças urbanas têm tido um maior consenso, né, sobre a comunidade, tá? Seguindo. Então, tudo isso, né, como eu falei para vocês, né, surge enquanto resposta a esse quadro de violência extrema, né? As transformações, né, também dos paradigmas, né, do que vem a ser juventude, tá certo? É necessário a gente pensar nisso, porque a gente sai de uma perspectiva geracional, né, do que o jovem ele é um
um adulto em construção e que os adultos eles abrem a cabeça do jovem e vão colocando as coisas dentro, né? E não é bem assim, né? As danças urbanas, né, e a cultura hip hop mostram que a juventude ela também possui o protagonismo sobre o seu modo de ser, da sua construção enquanto identidade, particularidades, né, a sua autonomia, seu modo de vida específico. Então, ou seja, as danças urbanas é um grande exemplo de como essas hierarquias foram rompidas, tá? E aí, isso se associa muito com o que o Juarez da Real coloca enquanto teenager, né? Para discutir o que é ser jovem. Então, ou seja, eles deixam de ser fruidores, né? Ou seja, eles começam a ser construtores de cultura. Né? E aí o espaço urbano é o local dessas ações coletivas, tá certo? E aí, no capítulo 3, gente, eu faço uma análise da produção do conhecimento, né, que eu chamei de Trocando Ideias entre a Educação Física e as Danças Urbanas. Aí, como eu falei para vocês, né, mais anteriormente, né, o referencial teórico foi adquirido nos nossos buscadores, né, o Cielo, o Lilacs, o Google Acadêmico, e aí eu busquei, né, os trabalhos situados, né, na educação física, tá? Aí eu organizei os trabalhos, né, em unidades textuais e categorias de análise, e aí eu encontrei esses 6 trabalhos, né, que versam sobre a prática pedagógica, né, sobre o exercício físico e a saúde, a corporeidade, a estética e a formação profissional, né? E, ou seja, isso é a produção da educação física com danças urbanas, tá? Então, a gente tem essas categorias, né, que foram tratadas por esses trabalhos, né, e mostram que existe uma grande potencialidade para a educação física desenvolver seus estudos, tá certo? Além disso, outras categorias surgiram, né, no bate-papo, né, nas entrevistas com os professores. Discutir gênero e danças urbanas possui bastante fertilidade, né, para esse campo. Então, ou seja, outros temas também podem surgir, né, ao longo das nossas intervenções e das nossas pesquisas, tá certo? Então, um exemplo, né, na discussão de Valderramas, né, sobre prática pedagógica, né, elas falam da preocupação, né, em abordar o fenômeno das danças urbanas a partir do aspecto da formação profissional, né? Então, ou seja, associar os saberes experienciais, né, que Tardif fala, né, como um elemento importante para a formação docente, né? Então, o trabalho dessas autoras, né, consistiu em discutir com os professores, né, lá de São Paulo, da importância dos saberes experienciais como uma ferramenta de formação docente, né? Então, muitas vezes os professores colocam que a experiência com um determinado conteúdo é um empecilho para que esse conteúdo seja materializado, né? Então, a gente precisa incidir, né, nas formações continuadas e na formação profissional para a gente ampliar o leque desses saberes experienciais. E aí, gente, no capítulo 4, né, a gente encontra os dados no campo de pesquisa, certo? Então, 21 professores responderam questionário diagnóstico, tá? São 20 professores concursados e um professor temporário, né? Então, as ERENs, elas estão com a quantidade de professores concursados muito boa na educação física, tá certo? E foram 11 professores e 10 professoras, né? 18, né, com especialização, um com mestrado e 2 graduados, tá certo?
e eles relataram muita facilidade, né, para trabalhar o esporte, né, e o jogo, né, e destacaram dificuldades para trabalhar a dança e a luta, né. E aí, dentre várias questões que os professores apontam, né, por exemplo, a legitimidade afetiva, né, tanto dos professores como dos próprios alunos para tratar o conteúdo, não, ou seja, trabalhar o que os alunos pedem, o que os alunos gostam, né, e a falta de instrumentalização prática, né, com determinados conteúdos da dança e da luta, por exemplo, né. E aí, os professores, eles relatam, né, que é muito comum a presença das danças urbanas, né, no cotidiano. Porém, 12 professores, né, afirmaram que eles nunca trabalharam as danças urbanas nas suas aulas, né, por diferentes fatores, como a gente já discutiu anteriormente, tá? E aí, gente, a gente realizou, né, entrevistas semi-estruturadas, né, com esse conjunto de professores, e a gente organizou, né, as categorias, né, analíticas, as categorias empíricas, né, e as suas respectivas unidades de contexto, né. A gente organizou isso nos quadros e vocês podem encontrar isso na minha dissertação, tá bom? Que eu posso disponibilizar para vocês, né. Então, ou seja, isso ajuda a gente a inferir, né, as facilidades, os conflitos, né, e com que os estudantes, né, demonstraram familiaridade, tá bom? A partir dessas entrevistas. E aí, utilizamos análise de conteúdo categorial por temática. E aí, a primeira categoria empírica que surge, né, na discussão com os professores é a categoria formação, né? E aí a gente tem, né, na nossa discussão, né, na produção do conhecimento, alguns conceitos, né, sobre formação inicial, formação experiencial, né, formação continuada, né, e aí Tardif, né, ele vai falar muito bem sobre isso, né, que os saberes do professor, né, fazem parte de uma realidade social que ela é materializada através de uma formação, né, dos programas, das práticas coletivas, das disciplinas, né, de uma pedagogia institucionalizada, mas também os saberes dele, né? Ou seja, o que ele carrega enquanto trajetória, né? O que ele aprendeu, o que ele construiu, né? E isso também faz parte da construção, né, de uma identidade docente, tá? E aí também, né, dentro desse âmbito da formação, a gente discutiu bastante sobre dicotomia entre teoria e prática, né? Muitos professores falaram que eles falam isso na sala de aula sobre danças urbanas, mas na prática eles não colocam, né, por não se sentirem à vontade, por não ter uma propriedade para ensinar dança, né? As questões, né, da experiência mesmo, da timidez, as questões de gênero, certo? E aí fica a necessidade de se ampliar as possibilidades experienciais, né? Os próprios professores colocam isso, né? É necessário a gente experimentar mais coisas, diversificar essas possibilidades, né? E aí, às vezes, o professor ele fica muito naquele local de que, tipo, somente na formação inicial e somente na formação continuada são locais de experimentar, mas o próprio professor ele pode fazer esse movimento e buscar também, né? Mas existem vários fatores que podem impedir o professor de fazer isso, né? E não cabe a gente aqui a fazer um julgamento sobre, certo? E aí, gente, outra categoria que surge, né, são as referências, né? A BNCC, né? E as tradições curriculares do estado de Pernambuco, né? Então, a gente tem, né, em Pernambuco, uma tradição curricular, né, desde a década de 90, né, alicerçada, né, na perspectiva crítico-superadora, né, da educação física, e isso
né, com o currículo de Pernambuco, ele foi modificado, tá? Mas essa tradição curricular, né, dentro de uma referência, ela está muito viva ainda entre os professores, e os professores, eles continuam utilizando documentos anteriores também como fontes de seleção e organização de saberes, tá? Porém, né, eles carecem de referências específicas da própria dança, tá certo? Os documentos curriculares, eles, né, eles orientam, né, o conjunto dos professores sobre como a gente deve tematizar a educação física, né, e os seus elementos da cultura corporal, né, seus temas da cultura corporal, né, mas aí os professores possuem uma carência em referências específicas, não só da dança, mas como dos outros elementos da cultura, tá? Mas eles falam isso bastante, assim, que não tem referências específicas, né? E, por exemplo, na dança, a gente tem o Rudolf Laban como um grande teórico, né, e que traz questões muito importantes para a gente entender os processos de ensino da dança, né? E os professores não têm discutido sobre isso, né? Então, assim como a gente tem Huizinga, Kishimoto para tratar de jogo, né? Os professores, né, relatam essa dificuldade de ter pessoas específicas, né, de teóricos específicos, né, para refletirem e alicerçarem as suas práticas, tá? Seguindo. João, só interrompendo um pouco. Falta muita coisa para você apresentar, porque aí nós temos um tempo também para a gente conversar, né? Não, estou acabando já, professor. Estou no Tá finalzinho. bom, tá certo. Aí nós Então, temos assim, aí uns 40 minutos. Massa, beleza. Então, gente, as categorias empíricas, né, surgiram, né, para a gente, né, na nossa discussão, né, a dança, ensino da dança e ensino das danças urbanas, tá bom? E aí os professores, eles apontaram diferentes leituras, né, sobre a sua compreensão da dança, tá? E a sua importância da educação física escolar, né? Alguns discutiram que era importante para trabalhar gênero, sexualidade, classes sociais, né, expressão corporal, né, mas tudo isso muito ligado a uma dimensão teórica, né? Então, a gente ficou sem pistas, né, de como é que os professores trabalham isso, se eles trabalham isso de uma forma prática, né? E aí, apesar do interesse dos estudantes, né, a presença das danças urbanas, ela tem sido reduzida a eventos escolares, né? Jogos internos ou alguns projetos. Então, os professores falam que a galera tem interesse, né? Os meninos têm esse interesse vivo, mas no final das contas ela só vai aparecer nos eventos, né? E aí, mesmo com as críticas ao passinho, por exemplo, os professores eles avaliam de uma forma positiva, né? Porque traz inúmeras possibilidades de reflexão para a juventude, tá bom? E aí os professores eles relatam algumas questões, né? O que eles dizem, né? Então a gente tem as unidades de registro, tá? E aí vocês podem dar uma olhada lá no meu trabalho sobre esses movimentos essas unidades de registro, tá bom? E aí os professores dizendo, é fantástico, né? Algo desafiador para o aluno, é muito bacana, né? Que carrega essa questão social, né? Então, ou seja, ela é fantástica, né? Mas existem dificuldades para a materialização das mesmas, né? Então, ou seja, eu entendo que a minha pesquisa ela contribui, né, para trazer novas reflexões para esse debate científico, né, no campo da educação física escolar, né, uma contribuição que eu deixo, né, para a gente continuar estudando e se debruçando, tá bom? A educação física ela possui uma aproximação muito tímida, tá? Restrita a discussão de formação, a discussão da experiência estética, de corporeidade, né, a prática pedagógica, né, e é necessário a gente ampliar essa aproximação, trazendo mais discussões, né, mais campos, né, e aí a popularidade,
né? E essa identidade juvenil das danças urbanas, né, ela não consegue ainda se integrar na seleção e organização dos conteúdos, né, por parte dos professores. E aí isso revela os antigos problemas que a gente já conhece, né, no trato com conhecimento dança, né? São as dificuldades na formação inicial e na formação continuada, tá bom? E, por fim, né, considerar a realidade concreta do cotidiano juvenil também enquanto fonte de seleção dos saberes, certo? E, com isso, eu encerro aqui minha exposição e obrigado, gente. É isto. Muito bem, João Vitor. Eu peço que você tire a apresentação, né? Porque a gente fica com a tela mais ampliada e você, inclusive, fica com a melhor possibilidade de comunicação com a gente. Não é isso? Pronto, então, João Vitor aí fez uma apresentação, né? Da sua pesquisa, né? Todos estão, né? Maria Eduarda, inclusive, já se manifesta parabenizando você. Eu acho que eu gostaria só de destacar inicialmente, antes de facultar a palavra, que você coloca toda essa discussão no âmbito da cultura juvenil. Acho muito importante isso, né? A gente pensar a questão das danças urbanas a partir do universo da cultura juvenil. E essa cultura juvenil, evidentemente, num cenário de exclusão, né? Num cenário de preconceitos, não é? E como usar a arte, né? Me parece que aí a questão da arte, que está presente muito forte no seu trabalho, né? Mas não somente pensar a arte, né? A gente é um espaço que você precisa discutir mais essa questão da arte, né? Da manifestação artística e a aproximação disso com a educação física, né? A educação física, né? Quando a gente pensa na cultura juvenil, no mundo juvenil, a gente pensa muito no âmbito do esporte, né? Nas manifestações esportivas. De repente, você traz aí essa dimensão da dança, da música, que é uma dimensão mais próxima da arte, das manifestações artísticas, e o quanto isso, né, é importante para a gente pensar a questão da aproximação da educação física com as artes, e não somente com o esporte, não somente com a performance esportiva, mas com a expressão artística. Isso é uma coisa que me veio à mente para você, numa oportunidade, né, também no diálogo, na discussão, falar um pouco sobre isso, como é que você vê isso, né? Essa relação entre a cultura juvenil mais próxima da cultura esportiva, que é muito mais associado à questão da performance, do desempenho performático, e essa aproximação com a arte, que não deixa de não ter uma performance, não deixa de não ter um desempenho, mas é muito mais voltado para o campo da expressividade, né? E aí a gente pode pensar toda essa questão da expressividade em torno dessa condição social, né, de explorado, dessa condição social de excluído, né? Então, eu acho que era interessante você comentar um pouco sobre isso, e aí eu gostaria de deixar como indicação, né, alguns filmes para vocês verem, né? Primeiro, o filme Harriet. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme, é um filme muito bom, né, que conta a história de uma escrava, né, durante a escravidão americana, que ela consegue escapar, né, mas ela não somente consegue escapar, né, mas ela acaba criando todo um universo para recuperar, para libertar, né, os irmãos, a família, os amigos, as pessoas lá da fazenda, né, que ela vivia. Eu escrevi aí, mas eu acho que eu escrevi errado. Vou escrever novamente. Harry, né? Tem o filme também Histórias Cruzadas. Eu não sei se vocês viram esse filme, é um filme muito interessante, Histórias Cruzadas, que também traz todo esse universo aí, mas particularmente o universo das mulheres negras que trabalham, né, nas casas dos americanos e todo o sofrimento dela, todo
os problemas, né, ligados às questões raciais nos Estados Unidos. Tem também Green Book, o Guia, eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme, é também um filme muito interessante, né? É Green Book, né? Estou escrevendo tudo no chat, viu? Vocês podem depois pegar e ver esses filmes, né? É um filme que conta a história de um pianista, né? Que circula um pouco o sul dos Estados Unidos no período de muita problemas, né? E aí ele consegue contratar um motorista italiano ou de origem italiana, né? Americano, mas de origem italiana, bastante preconceituoso, mas acaba criando uma grande amizade. E o Green Book era um livro, né, usado para os motoristas se guiarem onde pudessem usar hotéis, né, restaurantes mais seguros naquele período turbulento, né? Então, muito interessante aí esses filmes, né? Histórias Cruzadas, Harriet e Green Book. E recentemente também eu vi A Voz Suprema do Blues, também um filme muito impactante, né? Que conta um pouco essas questões, né? E a gente vê o quanto a arte também, né? É uma forma, né, de expressão de natureza política, né? Então, tanto que nós vamos organizar, né, o nosso quinto colóquio Estética e Existência esse ano, que vai acontecer no mês de outubro, e a gente vai discutir exatamente as relações entre filosofia e arte. Acabei, inclusive, de mandar para o seu endereço do WhatsApp, João Vitor. Quem sabe você não apresenta o seu trabalho no colóquio. É um colóquio que vai discutir a questão das artes e, com certeza, né, o hip-hop, né, as danças urbanas, é uma expressão artística que deve ser considerada. Então, você comenta um pouco essas questões que eu falei, né, e aí a gente abre a palavra para outras pessoas falarem. Por favor, sinta-se à vontade, João. Beleza. Então, professor e pessoal, obrigado. Quando a gente destaca, né, essa questão da cultura juvenil, né, e a gente fala das potencialidades, né, e dessa aproximação da educação física e da arte, né, é uma perspectiva contra-hegemônica de pensar a própria educação física, né, porque a gente tem uma educação física extremamente ligada ainda ao paradigma da performance, né? E não se trata em nenhum momento de a gente falar que a performance não é uma dimensão relevante, pelo contrário, é uma dimensão extremamente importante e necessária de estudos, né? Mas essa tendência, ela reflete, né, ao meu ver, né, uma hegemonia realmente de um determinado paradigma de se pensar a educação física, né, somente a partir desse prisma, né, da performance, né, essa questão do esporte, né, e a gente, ao longo desses quase 30 anos, né, que a educação física continua na sua crise, né, a gente aponta que as ciências humanas, elas possuem contribuições importantes também para a gente pensar o âmbito das práticas corporais, tá? E, dito isto, né, e pensando no que as danças urbanas representam, né, elas realmente vão nesse aspecto de transgressão, porque a gente tem sido podado das possibilidades de criação artística, né? E basicamente a gente é moldado para ser uma força de trabalho, né? E essas experiências de construção, de fruição com a arte, né, de uma forma geral, elas têm sido podadas, né? E aí as danças urbanas, elas colocam no cerne, né, da juventude essa possibilidade de construção e fruição do movimento humano, né? De uma forma extremamente autêntica, de uma forma contestadora, né? E realmente alicerçada dentro do que
as próprias pessoas queriam reivindicar naquele período, tá? Então, e obviamente que também não é somente sobre reivindicações políticas, mas sobre realmente expressão de sentimentos, né, de desejos, da alegria, né, e realmente, como o Bertisa está colocando aqui, está sendo limitado, né, no campo da educação física. Ainda existe uma predominância da gestualidade técnica, né, do conjunto de técnicas, e isso, inclusive, tem acontecido com as próprias danças urbanas, tá? Quando as danças urbanas elas conseguem atingir o nível de popularidade dos anos 90, né, elas começam a ganhar espaços, né, por exemplo, como as academias de ginástica, né, e escolas de dança. E lá, todo o seu significado social, o território, né, os personagens, né, ou seja, as pessoas que desenvolveram esse movimento vão perdendo espaço e ela vai se apresentar de uma nova formatação em que ela ganha outros objetivos, né? Ela vira somente uma dança para você perder peso, ela é uma dança que você somente quer fazer um videoclipe bonitinho, né? Então, ou seja, os seus significados sociais, políticos e a sua própria possibilidade de as pessoas a própria possibilidade das pessoas, né, da juventude se apropriar disso, fruir e criar, né, ela tem sido moldada para ser algo extremamente comercial, né? Por exemplo, se a gente for pensar no fit dance, né, a gente está vivendo uma fit danceização da dança hoje em dia. Ninguém cria mais, né? A mão faz assim, cabeça para lá, mexendo o corpo para lá e para cá. Então, todo mundo já dança da mesma forma, todo mundo já reproduz os mesmos movimentos, que já está associado a uma música específica, não se dança com outras músicas, você não escuta uma outra coisa e você cria, né? Tudo realmente está muito moldado em caixas, né? Então, as danças estão... A dança está entrando né, nessa seara, né? E as danças urbanas, elas possuem realmente esse problema hoje para dar conta, né? Então, cada vez mais uma perspectiva comercial de danças urbanas, elas estão aí, né? Ah, tipo, João, você está dizendo que não é legal você fazer um vídeo, de você fazer um clipe? De jeito nenhum, é massa, é muito bom, né? Mas é necessário que tudo isso seja tematizado, tudo isso precisa passar por uma reflexão, né? E a gente precisa experimentar isso de outras formas, né? Não somente as formas virais, né? Pela linguagem da internet hoje, né? Os TikToks da vida, né? Que cada vez mais, até o humor, se a gente for parar para pensar, o humor ele está sendo enquadrado em caixas, porque você só ri de uma situação se ela tiver a mesma trilha sonora de fundo do vídeo que viralizou, né, de uma determinada situação engraçada, né? Então, a gente está realmente vivendo momentos que estão enquadrando as coisas em caixas novamente, né? Eu tenho visto isso dessa forma, né? E as danças urbanas não é diferente, né? Mas a gente continua discutindo, polemizando, né, e tentando trazer a reflexão para o conjunto dos professores, primeiramente, né, e depois para os alunos, né, que é o nosso grande público. Muito bem, João. Então, assim, eu fiz essa pergunta inicial para ser uma espécie de pontapé das discussões, mas aí a palavra está facultada. Eu não sei se você quer retomar as reflexões, Bertisa, que você fez no chat, né? Se quiser, pode retomar aqui, comentando um pouco. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, minha caríssima. Bom dia, professor. É só para a gente refletir um pouquinho, né, a respeito do ensino da dança como um todo, dentro do universo da educação física e e na realidade, o ensino da educação física, nessa essa organização que acontece no ensino da educação física, que acaba limitando o ensino da dança.
porque você falou aí, eu cheguei atrasada, infelizmente, me desculpem, eu só peguei uma parte da apresentação, porque eu estava dando aula, minha aula é até às 10 horas, então saio da aula e corro para a reunião, né? E isso é a vantagem do trabalho remoto. Mas eu peguei um momento da sua fala, que você fala justamente dessa dificuldade de eu acho que eu entendi, assim, foi o que eu entendi, né? De abordar a dança dentro do conteúdo da educação física, né? Dentro do ensino da educação física. Só que, se a gente parar para pensar, hoje em dia, a organização curricular da educação, ela é muito... Só um minutinho, Bertisa, só um minutinho. Tchau, Adriana. Obrigado por estar aqui conosco. Ela vai precisar sair agora. Vai precisar sair, depois a gente conversa. Beijo. Tá bom, bye, bye. Obrigado. Desculpa, Bertisa, pode continuar. Sim, eu até perdi o raciocínio com o Lorenzo aqui. Da educação física como um todo, com relação a conteúdos programáticos, organização curricular, ele é muito solto e flexível, a ponto de limitar, né, e ao mesmo tempo, sei lá, como é que eu posso dizer, castrar os alunos de conhecerem outras práticas corporais, né? E aí, como você falou, isso aí só se acaba que os professores e também, eu achei as graduações, né, preparam basicamente o professor, né, para trabalhar dentro da escola, com esporte e com essa abordagem da educação física e saúde, qualidade de vida e tudo mais. E aí esquecem de como é que eu posso dizer, de explorar mais essa relação da educação física e das práticas corporais com o viés artístico. E isso a dança, ela nos possibilita demais trabalhar, né? E aí você acaba trazendo com esse universo da dança, né? Abordando esse universo da dança, você acaba trazendo para dentro do ensino da educação física essas possibilidades de liberdade de criação, de gestualidade, né? De expressividade do aluno. Só que isso dentro da educação física, e aí eu estou falando de experiência de trabalho, é visto dentro do nosso universo, né, de profissionais como algo tão assustador, porque é bem mais fácil você pegar algo pronto do que você explorar, né, movimentos próprios, desenvolver laboratórios, experimentar novas formas de movimentação do corpo, novas possibilidades. E aí, se para o profissional é difícil, né, imagine para o aluno. Se o profissional tem esse paradigma, esse tabu, imagine para o aluno. E isso eu falo porque eu acho que foi em 2014 ou foi 2015, eu tive a oportunidade de ser formadora dos professores da prefeitura, da formação inicial e continuada, dos professores da prefeitura, os professores de educação física. E aí, quando a gente falava em dança, eles queriam justamente essa relação, né? De fit dance. É bem mais fácil você pegar uma coreografia pronta, jogar para os alunos ou mostrar um vídeo e pedir para eles reproduzirem. Sem problematizar, sem mostrar essa ideia de que você pode explorar seus movimentos, usar a sua criatividade, ter essa liberdade de gestualidade, de expressão, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que antes da gente pensar nisso, daí é importante também a gente pensar nessa organização curricular da educação física e tentar inserir a dança nisso. E por que eu trago essa reflexão? Porque eu vim do IFRN e lá nós temos já todos os conteúdos organizados. E aí é bem mais fácil trabalhar a dança. Então, existe um módulo dentro das disciplinas de educação física, um ano específico que deve-se trabalhar dança. E aí a dança não fica limitada a dança na escola, né? Não fica limitada apenas a momentos festivos, por exemplo. São João, vamos dançar quadrilha ou forró e tudo mais. Ou, sei lá, a apresentação de jogos internos, vão jogar danças urbanas, mas isso dá a possibilidade para o professor de educação física explorar mais elementos, gêneros de dança com os alunos, né? E para mim, assim, foi um prato cheio, porque eu adorei. E isso eu gosto mais de dança, acho que algumas pessoas aqui sabem, e deu essa abertura, sabe? E o interessante é que os alunos, eles respondem bem a isso. Eles respondem bem a essas experiências, tendo em vista que é difícil, né? Porque culturalmente o Brasil ele tem um certo tabu a respeito da dança, principalmente da dança dentro da escola, principalmente dentro do universo masculino, né? Por isso que João falou muito dessa relação de gênero, os professores tinham essa
encontravam na dança essa abertura para se trabalhar gênero dentro da escola. Mas eu acho que é basicamente isso, só uma reflexão, assim, só uma tempestade de ideias que vieram, né, diante de inquietudes que vieram diante da apresentação de João, que me fizeram refletir e eu assim, compartilhei com vocês. Mas é isso, obrigada. Muito obrigado, Bertisa, né, pelas suas reflexões, né, para situar, né, a questão da dança como conteúdo da educação física escolar e, particularmente, se perguntar qual o lugar, né, das danças, de uma forma geral, nesse universo da formação, né, no âmbito da escola, né. Eu, antes de passar a palavra para João, para ele comentar, eu gostaria de deixar aberto também para outras pessoas fazerem comentários, que aí, João, você retoma as falas, né, não só de Bertisa, mas de outras pessoas. Quem gostaria de comentar? Luciano, gostaria. Por favor, Luciano. Primeiro, parabenizar João Vitor pela apresentação no trabalho. Dança de rua é um tema que eu gosto muito, sou muito apaixonado mesmo pela dança de rua. Aqui em João Pessoa tem uma pessoa que chama Vante Vaz, que faz um trabalho de dança espetacular. Então, já fui assistir várias apresentações dele. E quando você falou sobre a origem da dança de rua, que você falou da criação de avenidas em Nova York, que deixou uma população marginalizada, oprimida, e foi um dos motivos uma das questões da origem da dança de rua, né? Você falou, fez essa referência em Nova York. E aí eu quero mais fazer um comentário, que me veio uma associação histórica e geograficamente muito distante, que é nossa, que a gente teve uma população também que foi oprimida e que foi distanciada, que foi a população negra, que surgiu a capoeira, que também surgiu uma dança de uma população também negra, que é a dança de rua, tem uma origem muito negra lá nos Estados Unidos, e que veio a dança de rua. E aqui no Brasil teve uma população também que foi oprimida e, por consequência dessa opressão, se juntou e criou uma dança. E tem um paralelo também, que na dança de rua que eu assisto lá com o Vante Vaz aqui, existe aquelas disputas, né, de duplas, que eles fazem aquilo que não sei não lembro como é o nome que dá para aquilo, é tipo uma rinha que tem. Batalhas, rachas, a galera... As batalhas, né? Que é semelhante ao que se faz na capoeira, né? Que se faz um círculo e que faz... Então, me lembrou muito quando você descreveu o surgimento da origem da dança de rua com a origem da capoeira, e de como acontece a capoeira e que vem de uma mesma população oprimida, né? População negra também oprimida, e que surgiu por consequência dessa opressão, dessa dificuldade, a criação artística surge, né? Como uma forma de libertação, de liberdade. Só isso eu queria fazer e dar os parabéns. Muito bem. Obrigado, Luciano. Mais alguém ainda tem alguma observação? Aí a gente faria 3 blocos, 3 falas, e eu passaria a palavra para João. Se não tiver, eu passo a palavra para ele ir comentando, né, as falas de Bertise e de Luciano. Oi, Kelly. Oi, Kelly. Eu queria fazer uma consideração, porque também parabenizá-lo, né? Eu acredito que é um ótimo tema. E eu trabalho no chão da escola, né? Não agora eu estou no MIT da escola, e sei bem o que se passa, né, em relação à dança. Já tive muitos contratempos em sair do esporte e enveredar por outras áreas, até a questão da minha dissertação também foi sobre o jogo, mas numa vertente um pouco diferente do esporte, não era voltada para o esporte, e era voltada realmente para as questões de sensações e tal. E a dança, eu realmente, na escola, a gente realmente só trabalha nos eventos. E quando a gente vai trabalhar fora de eventos, como conteúdo curricular mesmo da educação física, nós temos uma barreira muito grande, não só dos alunos, mas dos próprios colegas. Os nossos colegas, eles têm essa barreira também internalizada. E eu percebo que é muito complexo, e realmente é importante ver o lado dos profissionais,
porque não existe realmente essa formação. Quem realmente tem essa ideia, ou é porque tem já uma experiência anterior, ou então quer, né, enveredar por esse ramo. Quem não tem experiência anterior, quem não tem essa curiosidade de trabalhar com os alunos, não trabalha com dança. É muito raro a gente ver isso. E quando quer, como eu falei, a gente tem a barreira mesmo. E, assim, por exemplo, salas de dança, né? Salas apropriadas para que a gente trabalhasse dança. Não existe na escola pública. É muito raro. Eu particularmente, nunca vi. Né? Então, a gente trabalha ou num salão, ou numa área improvisada. Então, tudo isso abriu muito esse campo, esse leque de pensar sobre isso. E, como o João falou, essa ideia de trabalhar os profissionais, primeiramente, antes de qualquer coisa, para que eles realmente internalizem isso, né? Como um conteúdo real da educação física. Então, era mais essa ponderação mesmo. Obrigada pela fala e pela oportunidade. Obrigado, Kelly. Então, você tem aí, João, você pode comentar um pouco as falas de Bertisa, de Luciano Klosterman e de Kelly Araújo, tá bom? Fica à vontade. Beleza, gente. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui as discussões, porque isso me trouxe várias coisinhas assim que deram um start em vários pensamentos aqui. Isso é massa. Né? A professora Bertisa, ela falou um pouco das dificuldades, né? E isso se associa muito também com o que a professora Kelly colocou, né? As dificuldades de ensinar, as barreiras de gênero, né? Tudo isso são questões que perpassam mesmo, não só as danças urbanas, o ensino das danças urbanas, mas a materialização do conteúdo dança como um todo, né? E aí, na fala dos professores, né, fica bem claro, assim, essa carência que eles possuem de trabalhar o conteúdo dança, né, e eles identificam um local, né, do qual isso poderia ser solucionado, né, ou pelo menos dar alicerces a eles a solucionar esse problema, né, que é a formação continuada. Né? Então, eles destacam, né, e as entrevistas com eles são bem enfáticos, assim, que a formação continuada, né, as formações continuadas do Estado, elas têm privilegiado determinados conteúdos da educação física em detrimento de outros. E a gente, inclusive, sabe quais são esses conteúdos, né? É o esporte, é o jogo, né? Geralmente as formações elas estão sempre ligadas a esses conteúdos, né? Que não por um acaso são os conteúdos mais reivindicados pelos próprios alunos, né? E que faz parte da legitimação afetiva, né, desses alunos e, inclusive, faz parte das nossas próprias experiências, né? As nossas experiências, elas são determinantes para, inclusive, os saberes que a gente seleciona para tematizar nas nossas aulas, né? Então, o Tardif, ele vai falar dos saberes experienciais, né? E os professores, eles colocam isso, né? A dificuldade de tematizar conteúdos que não fizeram parte desse rol de experiências pessoais, né? Então, eles falam da formação continuada, mas a própria formação inicial em educação física, né? E a professora Bertisa falou um pouco do currículo, do engessamento dos nossos currículos, né? Também precisam passar realmente por um processo de reflexão e de reforma, né? De considerar os aspectos da contemporaneidade, né? O que a cultura juvenil, né, tem tratado em termos de práticas corporais e como isso pode se expressar no currículo e na nossa prática pedagógica enquanto professores de educação física, né? Para além de reformas curriculares, de ampliações, né, do currículo, né, da educação física, a gente precisa pensar também na solução dos problemas que a gente também traz, né? Existem colegas que, por exemplo, não vão tematizar dança por questões de gênero, né? E que tiveram na sua trajetória, na sua formação enquanto indivíduo, uma série de estigmas, uma série de problemas e entender que dança também é um local masculino, né? E que você dançar, isso não vai te tornar mais ou menos homem,
né? Então, ou seja, são paradigmas a serem superados pelo próprio conjunto dos professores, né? Não é uma questão de julgar esses professores, mas sim provocar, né? Trazer possibilidades dessa reflexão, né? De ressignificação, com a própria relação com o corpo, com a dança, com as questões de gênero, com as questões de religião, né? E aí o professor Luciano ele vai falar, por exemplo, dessa questão da capoeira. Existem professores que não tematizam manifestações corporais de tradição afro-brasileira, né? Por delimitarem que a religião deles não permite nenhum tipo de contato com isso, né? E então, ou seja, temos grandes desafios para a gente poder tematizar determinadas questões na educação física, né? E aí, entrando um pouquinho no que o professor Luciano falou, né, ele faz um comparativo de como os processos, né, de opressão que a população negra nos Estados Unidos e no Brasil contribuíram para que houvesse uma efervescência do ponto de vista cultural e mais manifestações fossem surgindo, né? Então, é como o Milton Santos coloca, né? Gente junto produz cultura, né? Então, enquanto tiver gente junta, né? Mesmo que com várias dificuldades, mesmo com o mundo caindo, né? A gente vai estar produzindo arte, a gente vai estar produzindo cultura de uma forma geral, né? Então, nos Estados Unidos não foi diferente, né? Os processos de gentrificação, né, que já ocorriam em Nova York, são bem parecidos com o nosso, né? As periferias, quem mora nas periferias brasileiras e quem mora nas periferias norte-americanas, né? Então, em Nova York, a gente vai ter bairros periféricos, como o Bronx, o Brooklyn, né, o Queens, que são historicamente bairros de população negra, caribenha, latina, né? E esses bairros que as pessoas já viviam em condições muito precárias, né, passaram a ter, inclusive, processos de remoções, de transformações da própria cidade, e isso também tem acontecido aqui, né? A gente está vendo cada vez mais, né, um processo, né, que as construtoras estão ocupando grandes partes de áreas periféricas, né, das cidades, e as pessoas estão cada vez mais sendo empurradas para longe, né? Quem conhece Recife aqui, por exemplo, sabe da existência de Brasília Teimosa, né? E Brasília Teimosa, ela é um istmozinho, né? Que o final, no final da Praia de Boa Viagem, é um prolongamentozinho de faixa de terra, né? E as construtoras têm um grande sonho de ocupar esse istmo, né? Com seus prédios, né? De 40 metros de 40 andares para cima, né? Porque é uma localização super privilegiada, né? Então, ou seja, essas pessoas que estão na periferia da área nobre da cidade, né, cada vez mais têm sido assediadas e pressionadas a desocupar daquele espaço, né, em nome de um interesse das grandes construtoras da cidade, né? E não é à toa que ela é chamada de Brasília Teimosa, né? Porque as pessoas ocuparam aquele espaço e até hoje permanecem lá, arredaram o pé e dizendo, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Então, e Brasília Teimosa é um grande celeiro cultural da cidade de Recife, né? Então, a gente tem maracatu, a gente tem gente que faz rap, a gente tem gente que faz cultura, né? Então, mesmo nas situações de opressão, a produção de cultura, ela continua sendo uma das respostas, né, a tudo isso, né? Então, acho que eu consegui apontar um pouquinho do que o professor Luciano, né, discutiu, né? Então, é isto. Muito bem, obrigado, João. Então, nós tivemos aí a oportunidade de João conversar um pouco com Bertiza, Kelly e Luciano. Gostaria de saber se tem mais alguém do grupo que gostaria também de falar, né? Então, nós temos aí Edson, Felipe, Isabel, Bruna, né, Hélida Cris. Se alguém de vocês querem também comentar um pouco, ou fazer, nós temos ainda 10 minutos ainda com João Vitor.
Quem quiser, por favor, abra o microfone e fale. Não, professor, eu gostaria só de parabenizar a apresentação do João, o trabalho dele muito bonito, gostei bastante, tá? Tá bom. Só para vocês, quem não estava no começo, né? Bruna Rayane, ela está lá no Maranhão, viu? Ela não está aqui. Sim. Mas, evidentemente, que faz parte de uma grande comunidade brasileira, que é a comunidade dos nordestinos, né? Muito bem. Sim, com muito orgulho. Repete a cidade de novo, Bruna, toda vez eu não consigo guardar. Aqui eu moro em Santa Inês, mas eu terminei a educação física agora recentemente, estou esperando colação de grau, num campus aqui do interior do Maranhão, chamado Campus de Pinheiro, né, da Universidade Federal do Maranhão. Uhum. Então vejam que Bruna está falando lá de Santa Inês, no Maranhão, né, e fez o seu curso de graduação numa universidade pública, Universidade Federal do Maranhão, no campus de Pinheiro. Que maravilha, né? Pinheiros, é isso com S? É isso, Bruna? Não, Pinheiros? Pinheiro no singular. Maravilha. Maravilha. Bom, mais alguém quer comentar, dizer alguma coisa? Eu, professor, posso falar um pouquinho também? Pois não, Edson. Achei muito interessante ouvir a tua apresentação, parabéns. Tem 2 pontos aqui que me chamou bastante atenção, foi comentado. A primeira que eu anotei é o olhar de quem ensina, né? Porque esse seu trabalho tem uma visão ou uma percepção de mostrar a visão do professor, desse apresentador da atividade física, do movimento corporal, da dança, pelo menos no âmbito da escola, aos alunos. Então, ele quem observa e ele quem dá o feedback, achei bastante interessante. E outra coisa também é em relação à cultura juvenil, né? E já que é algo da expressividade corporal do movimento, ela me parece mais do que algo externo. É mais do que uma apresentação de algo que já está pronto. Ela vem de dentro também. Então, é uma cultura mais do que externa. É como se fosse um falar do corpo, o movimento, a dança. Então, achei muito interessante. Parabéns, João Vitor. Obrigado. É só interessante, né, na fala de Edson, né? Eu me lembrei também dessa ideia do espetáculo, né? Quer dizer, parece-me que Edson quer nos mostrar, né, que a cultura juvenil das danças de rua, das danças urbanas, ela é muito mais de que, vamos dizer assim, ensaiar para fazer apresentações, ensaiar para fazer espetáculos. Ela é um modo de ver a vida, um modo de ver o mundo, ela é um modo de pensar, né? O corpo também pensa, né? Aliás, isso é fundamental. Diga, João Vitor, pode falar. Então, o professor Edson falou uma coisa interessante, né? Essa questão do olhar de quem ensina, né? Foi basicamente o que eu quis trazer com o meu trabalho, né? O olhar de quem ensina. Como é que eles percebem as danças urbanas? Como é que eles percebem a cultura juvenil? Né? Como é que eles analisam o cotidiano escolar? Né? Então, foi desse local, né? Mas, obviamente, que também existem outros sujeitos que a gente precisa conversar com eles, né? Por exemplo, qual é a percepção dos alunos? Né? O que os alunos entendem em ver a educação física e que ela não tematiza questões do seu próprio cotidiano, né? Então, parece que a escola ela é um espaço que está totalmente descolada dos outros âmbitos da vida dele, né? Quando não necessariamente deveria ser isso, né? Deveriam estar interligados, né? A questão da escola, a família, o cotidiano, né? Tudo isso realmente deveriam ser interseções, né? Com a própria escola, para que o aluno consiga não só aprender, né? O conhecimento científico sistematizado, mas que isso fique cada vez mais claro para ele de como aplicar isso na própria realidade, né? E o que ele já faz na sua própria realidade, sendo tematizado na escola, pode gerar transformações, né, um salto qualitativo para que ele volte para a sua própria realidade e faça isso
mais, faça isso melhor, faça isso chegar a mais pessoas, né? E quando o professor também coloca, né, os aspectos, né, que envolvem é muito além do movimento, é uma questão de abrir portas, né, de ser outras possibilidades. O professor Vante, como foi citado aqui, Vante Vaz, né, ele é uma personificação dos caminhos que podem chegar através das danças urbanas, né, através da dança. É muito além de somente experimentar e criar, né, mas isso abre possibilidade de você se profissionalizar, de você construir um mercado, né, então tudo isso vai gerar uma economia, vai gerar uma rede de apoio, gera uma comunidade, né? Então, é isso que é muito bacana quando a gente fala de cultura, né? E a gente fala de cultura juvenil, né? Essa possibilidade de construção de uma rede, né? De uma comunidade, né? Então, o movimento, por si só, não é o suficiente, né? Ou seja, ele vai conectar, né? Com sentimentos, com pessoas, né? Então, as potencialidades, né, são inúmeras. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma observação, alguma consideração? Opa, professor, bom dia. Tudo bem? Aqui é Felipe. Opa, Felipe, tudo bem? Tá lembrado de mim, professor, ou não? Rapaz, são muitos Filipes na minha vida, né? Se você abrir a câmera, eu vou lhe reconhecer. Olha aí não tem como não conhecer. Muito bem, Felipe, tudo bem, né? Tudo bem. Então, por favor, sinta-se à vontade. Assim, professor, eu achei muito interessante, né, a forma aí de pensar do João. E eu achei um trabalho muito interessante, né, que nos faz instigar, né, a pensar as várias possibilidades aí dos recursos das danças e dos ritmos musicais, né, que podem proporcionar em uma aula no âmbito escolar, né, e não apenas voltada ao esporte, como o senhor até havia dito, né, mas também expressar esse movimento, expressar essa energia dos alunos na dança também, né, então eu achei muito interessante aí essa forma de pensar, né, aí do colega. É muito importante esse seu registro, Felipe. Inclusive, Kelly, né, faz um comentário aqui sobre o BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, né, que mantém as danças, né, como conteúdo, né, da educação física escolar, né. Então, quer dizer, é preciso que nós, enquanto professores de educação física, que trabalhamos no âmbito das escolas, né, diretamente com os alunos, né, a gente possa ofertar uma possibilidade curricular que dê uma dinâmica de trabalhos e de atividade corporal que não seja reduzida ao esporte, né, que a gente também possa dar oportunidade de vivências corporais com a dança, com as lutas, né, com a ginástica, ou seja, com as diferentes formas de práticas corporais da sociedade contemporânea, né? E, com certeza, essa sociedade contemporânea carrega consigo uma tradição de práticas corporais, né? Como, por exemplo, Luciano Klosterman chamou a atenção à questão da capoeira, que é uma dança, é uma luta criada no interior da cultura brasileira e o quanto isso precisa ser falado, precisa ser praticado no universo das escolas. E quando a gente fala isso, a gente está falando de ampliar o leque de possibilidade de apreensão cultural, de vivências culturais, de práticas corporais, né? Não é também você passar o ano todinho só ensinando capoeira, né? Não é isso que a gente está falando, né? Quer dizer, as danças urbanas entram na formação do aluno lá na escola como uma dimensão extremamente importante na formação das práticas corporais de crianças e jovens e adolescentes, né? Então, eu acho que é isso que você falou, é muito importante e que Kelly ressalta aí na Base Nacional Curricular Comum. Quer comentar alguma coisa, João Vitor, sobre isso? Mostrar mesmo que, apesar de tudo, né, todos os problemas, existem disputas, né, existem tensionamentos
né? E a BNCC também não foi diferente, né? A princípio, né, pelo que se sabe, iria passar um documento totalmente diferente, né? Mas houveram resistências, né? Houveram mutirões de contribuições, né? Para que a BNCC ela tivesse um caráter diferente, né? E continuasse a trazer reflexões sobre conteúdos, né? Como a dança, como as lutas, como a ginástica, né? E isso não fosse perdido, né? E, inclusive, mais sintonizado com o movimento real, né? Como, por exemplo, a discussão sobre as práticas corporais de aventura, né? Que são questões que estão na nossa contemporaneidade e precisam ser tematizadas também, né? Então como a gente sabe, currículo também é disputa, né? São posições políticas, são construções de hegemonias, de consensos, né? Então, a gente vai continuar tensionando, né, no sentido de a gente construir essa pluralidade, né, de construir realmente alicerces bastante plurais, né, e que sejam realmente balizados também pela realidade da juventude, né, não somente o que é decidido na construção do documento e pelas pessoas que construíram o documento, né, mas que a própria realidade social, né, seja uma fonte, inclusive para mim, praticamente inesgotável de conteúdos, de conhecimentos, né, a serem tratados na escola. Muito bem. Eu entendo, né, que a gente já está a 11 horas e 2 minutos, né? Então, a gente já passou aí 2 minutos do tempo previsto. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a João Vitor por trazer para a gente uma belíssima discussão sobre a questão das danças urbanas, sobre a questão da cultura juvenil, sobre a questão das práticas corporais de resistência nas comunidades, sobre as questões das lutas pela inclusão social. Então, fico muito feliz por essa aproximação também da educação física escolar com as artes, né? Com o universo das artes, com o universo da gestualidade, da expressão, da manifestação cultural. Então, gratidão a você, João Vitor, e a gente fica por aqui. E na quinta-feira, nós teremos aí a presença de Rosmarie, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela vai conversar um pouco com a gente. Quer dizer uma palavra de despedida, João Vitor? Realmente agradecer o convite, professor, agradecer a todo mundo que dialogou, conversou bastante, né? Grato demais por essa troca. Eu acho que o trabalho ele não tem o significado se ele não circula e ele não tem troca, não gera contribuições, né? Eu anotei várias coisas que vocês falaram e isso vai me ajudar a investigar mais, né? Às vezes algumas coisas passam despercebidas, mas quando a gente troca com o outro, né? A gente tem outras visões e a gente amplia, né? Então, por exemplo, essa discussão de a gente aproximar mais a educação física e a arte, né? A expressão artista, de ser artista e a expressão estética no âmbito da juventude, né? Tudo isso são possibilidades de investigação que, com certeza, a gente tem condições de avançar nesse próximo período também, né? Então, na era que a gente está vivendo de imediatismos e caixinhas, né, e dancinhas de TikTok, né, a gente tem essa tarefa de trazer uma outra possibilidade de dançar, uma outra possibilidade de fazer arte e de criar produtos, sejam elas em forma de vídeo, espetáculo, apresentações, ou a própria experiência corpórea, individual, de uma forma diferente, sem necessariamente ser robotizada e regrada 100%, né, dentro de uma caixinha. É isto. Muito bem. Gratidão, um abraço para você, um abraço para todos os presentes, e a gente se encontra na quinta-feira. Seja sempre bem-vindo, tá certo? Eu mandei para você no seu WhatsApp as informações sobre o colóquio Estética e Existência. Um grande abraço para todos e até breve.
Até breve. Parabéns, João Vitor. Até breve. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.